Bom dia, sejam bem-vindos ao Café com Exame. Eu sou João Baqui e eu ajudo médicos veterinários e estudantes de veterinária a melhorarem a qualidade do atendimento, perdendo o medo e a insegurança dos laudos de exames laboratoriais de rotina. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos um tema bastante interessante e polêmico, podemos dizer assim. Estou só ajeitando aqui os preparativos para a nossa discussão em relação a esse novo, entre aspas, biomarcador que nós temos aí na rotina laboratorial. Deu uma pausada, deu uma travada aí. Estão me ouvindo? Tudo bonitinho? Bom dia, Vitor. Tudo bem? Vocês estão me escutando direitinho? Vou fazer um detalhe. Beleza, pessoal, estão me ouvindo, né? Então, novamente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Café com Exame. E nós hoje, com um tema bastante polêmico, interessante. Deu uma travadinha, Vitor, Jéssica, porque eu estava fazendo algumas configurações aqui, mas eu acredito que daqui para frente a gente não terá mais interrupções, tá? Então, SDMA, né? O que esse biomarcador nos diz hoje e o que ele tem para dizer nos próximos anos? Então, é uma conversa que a gente precisa ter. Se a gente fala sobre exames laboratoriais, eu jamais poderia omitir essa conversa sobre esse biomarcador que agora está introduzido na rotina veterinária e, portanto, a gente precisa saber como utilizá-lo, o que ele tem para nos auxiliar enquanto parâmetro diagnóstico, as suas limitações e o que nós temos aí de expectativa para esse biomarcador. Bom, pessoal, então, o que a gente sabe sobre ele até hoje, né? Então, a gente vai ter uma conversa exatamente sobre isso. O que a gente precisa saber? É que na nossa rotina, como vocês bem sabem, nós temos aí uma incidência muito grande em pacientes caninos e felinos, né? Com intervenções aí, com intercorrências que afetam a função renal, seja a lesão, a injúria renal aguda, seja a doença renal crônica. O fato é que, dentre uma porcentagem de pacientes de cães e gatos, em torno de 7% aí de cães vão desenvolver uma doença renal ao longo da sua vida e 20% dos gatos também vão desenvolver algum tipo de doença renal ao longo da sua jornada, tá? E, portanto, é óbvio que a doença renal ela está presente nas nossas rotinas, né? Alguns trabalhos dizem que a doença renal e a cistite em gatos são as maiores intervenções, né? A maior frequência de atendimentos clínicos, aí a depender da região, mas isso conversa bastante com o que se tem aí de estudo. E aí a gente fala sobre lesão renal, doenças renais. A gente está trabalhando dentro da nossa grande realidade, tá? Não estamos fugindo da nossa realidade quando a gente fala sobre doença renal, como vocês bem podem saber, né? E hoje, pessoal, o que a gente pode lançar mão para avaliar a função renal? Bom, hoje de praxe, pela sua capacidade, a sua facilidade e sua praticidade, nós temos aí alguns parâmetros que são utilizados na rotina clínica como avaliadores, né, indiretos de função renal. Bom, o que se tem hoje, mais ou menos, para a gente avaliar aí a função renal de um paciente? Geralmente, nós temos, com certeza, biomarcadores sanguíneos, tá, que vão refletir indiretamente a taxa de filtração glomerular. E a gente sabe que existe uma relação muito grande entre taxa de filtração glomerular e função renal. Então, é de praxe que se avalie indiretamente a taxa de filtração glomerular para
acabar consequentemente avaliando aí a função renal. E aí o que a gente tem normalmente, ou tinha, melhor falando, era creatinina e ureia, né, como marcadores sanguíneos, onde nós precisamos, né, até hoje respeitar as suas limitações particulares. Nós sabemos que existem limitações da ureia, né? A gente tem várias complicações aí que podem elevar a ureia, algumas complicações que vão diminuir a ureia, né? Não convém falar aqui nessa live, mas a gente vai deixar um espaço cativo para a ureia e creatinina em possíveis próximos cafés com exame. Então, nesse momento eu trago rapidamente que a ureia e a create, né, até com uma certa intimidade, o clínico solicita, mas ele precisa saber que a ureia possui grandes limitações e a creatinina, dentre as duas, com maior sensibilidade diagnóstica para a detecção de perda de função renal, justamente porque não sofre reabsorção tubular e etc., né? Mas a gente tem aquele impacto, né, da quantidade de músculo que esse paciente apresenta, e aqueles pacientes com doenças renais apresentam aí na sua evolução sarcopenia, e isso acaba comprometendo aí a fidedignidade de resultado em relação à confiabilidade da creatinina. Portanto, né, nós temos aí uma questão importante a se falar sobre a creatinina, justamente porque ela é a queridinha, né? Até então era a mais cobiçada para avaliação indireta da função renal, mas a gente sabe e considera suas limitações, né, extra-renais, e considerando aí também a desidratação como um problema pré-renal, e aí a gente já pontua aí que também pode afetar o SDMA, justamente porque vai mexer com a taxa de filtração glomerular. Mexeu com a taxa de filtração glomerular vai afetar a creatinina e a ureia e o SDMA, tá? Então, isso não é uma condição exclusiva da creatinina. Mas a creatinina também, a literatura fala sempre, gente, se você está avaliando e acompanhando um paciente, né, nefropata, em um laboratório, mensurando creatinina, faça o acompanhamento com esse laboratório, porque existe uma variabilidade analítica entre laboratórios na questão da realização da creatinina sérica ou plasmática, que às vezes vai te confundir no diagnóstico, estadiamento, acompanhamento do paciente nefropata. Então, o que a literatura recomenda é que, se você está avaliando a creatinina, acompanhando a creatinina de um paciente, é que você acompanhe em um mesmo laboratório, porque existe uma variabilidade analítica importante aí, interlaboratorial. Certo? Mas, pessoal, a gente tem outros parâmetros que podem avaliar aí comprometimento renal. Por exemplo, a densidade urinária. A densidade urinária, principalmente a capacidade de concentração que temos aí pelo rim, né? Então, o que a gente percebe aí, principalmente nos cães, tá, pessoal? Nos cães, quando você perde 2/3 da funcionalidade renal, você já começa a ter um problema na capacidade de concentração urinária desse paciente, tá? E vocês sabem que a azotemia, né, o aumento dos compostos nitrogenados no sangue, eles começam a se elevar na circulação em torno de perda aí de 3/4 da função renal. Então, teoricamente, no cão, a densidade urinária ela é mais precoce para detectar alterações na capacidade da função renal. Por exemplo, né, se um animal ele começa a perder a sua capacidade de concentração urinária, ele vai ter, né, poliúria, polidipsia, enfim, ele pode desidratar. E o que acontece? Cães começam a apresentar pior capacidade de concentração urinária quando começa aí 2/3 da perda de função renal. E aí a gente pode ter o que a gente chama de isostenúria, que é aquele intervalo em que nós temos aí uma densidade urinária às vezes semelhante à do plasma. E aí nós temos aí uma densidade entre 1,008 e 1,012, né, que vai dizer aí, olha só, essa
urina está isostenúrica, tem que avaliar melhor esse paciente. E aqueles animais desidratados, eles têm que manter a capacidade de concentração urinária com densidade urinária para cão acima de 1,030 e para gato acima de 1,035. Abaixo disso, com um paciente desidratado, embora esse valor esteja ainda dentro do intervalo de referência que você olha na tua urinálise, é importante você perceber que esse animal está tendo alguma dificuldade de concentrar a urina. O paciente felino, como qualquer paciente felino, ele é diferente. Então, por ter uma condição anatômica renal um pouco diferente da do cão, ele consegue ter uma capacidade maior de concentrar urina. Então, em relação à densidade urinária, o gato meio que mascara um pouco a falência renal, a doença renal progressiva crônica. Então, como a gente tem um marcador mais prévio enquanto densidade urinária em relação à azotemia no cão, para gato esse intervalo é menor, justamente porque o gato tem uma capacidade maior de concentração urinária por causa dos seus néfrons justamedulares, enfim, sua capacidade de concentrar a urina é bem maior. Tá certo, pessoal? Então, bom, o que isso tudo leva ao nosso raciocínio aqui? É que, pessoal, na verdade, o que a gente está buscando no diagnóstico? Não só o diagnóstico, mas sim o diagnóstico precoce da doença renal. Justamente porque num trabalho de 2004, um cara chamado Liss, ele detectou que a intervenção precoce impactava muito, né, no prognóstico, na sobrevida de um nefropata, um doente renal crônico, e é uma coisa que poderia variar de dias a anos. Então, você pegar no intervalo aí um pouquinho mais precoce, você consegue dar uma sobrevida muito maior para o paciente nefropata, o doente renal crônico. Então, tornou-se evidente a importância da detecção precoce, né, da doença renal crônica. E, meu Deus, os clínicos, quais são as ferramentas que a gente tem hoje para fazer detecção precoce de doença renal crônica? Bom, pessoal, até então se utiliza muito a creatinina, mas a creatinina tem, dentre as suas limitações, a detecção não tão precoce de uma doença renal crônica, visto que as alterações, né, azotêmicas, elas aparecem aí quando há perda de mais de 75% dos néfrons funcionais. Isso quer dizer, a doença já progrediu bastante e você ainda não teve um marcador precoce que pudesse avaliar isso com mais clareza, né? Então você já pega um paciente com um estágio um pouco mais avançado do que o ideal para uma intervenção adequada. Então, essa pulga ficava na orelha dos veterinários, né? Cara, como é que a gente, né, vai conseguir melhorar a sobrevida de um paciente se a gente não tem um biomarcador que tenha uma detecção precoce mais precoce do que a própria creatinina? E aí a gente tem outros para se basear, como a densidade urinária que eu falei, aí a gente tem a condição de fazer a relação proteína-creatinina urinária como marcador proteico, mas enfim, né, para avaliar a taxa de filtração glomerular, nós tínhamos a ureia e creatinina, e aí, nossa, precisamos de um biomarcador mais sensível, mais precoce, que tenha menos intervenções extra-renais. E aí, pessoal, em 2015, uma empresa, ela começou a fornecer esse SDMA, né, de metilo-arginina assimétrica, e de 2015 a 2018 foi um burburinho, foi uma especulação alta em relação a potência e a importância do SDMA na rotina clínica para marcador precoce, enquanto marcador precoce de doença renal, seja lesão, injúria renal aguda ou doença renal crônica. O fato é que encontraram aí, ou melhor, né, padronizaram enfim, inseriram na rotina um biomarcador teoricamente mais sensível do que a creatinina, que era então o famoso SDMA.
Então, entre 2015 e 2018, começou-se a fazer muita expectativa em cima desse biomarcador, né? E as coisas foram perdendo um pouquinho da mão, né? Por quê? Porque até então, pessoal, a gente vai conversar sobre isso, realmente ele apresentou valores que realmente colocam ele como um biomarcador importante, precoce, né? Sua precocidade aí estava variando entre 25% a 40% de perda renal, enquanto a creatinina estava lá em torno dos seus 75%. Tá? Mas e aí inseriu-se isso na rotina clínica e resultados inesperados começaram a surgir. Por quê? Apesar de trabalhos feitos em cima do SDMA, ainda falta muita coisa a ser concluída, principalmente, né, causas extra-renais que podem confundir aí, né, elevar a SDMA quando não tem perda de função renal, azotemia no paciente nefropata sem alteração do SDMA. Isso tudo começou a gerar um pouco de desconforto em relação a esse biomarcador, né? E a primeira visão que eu tenho é que houve uma expectativa, foi inserida uma expectativa muito grande, né? Colocaram o SDMA como o messias dos biomarcadores, e quando a gente coloca, quando a gente cria uma super expectativa dentro de um biomarcador, a gente acaba tendo algumas frustrações que, né, são, na verdade, limitações que ainda precisam ser melhor investigadas dentro do SDMA, tá? Então houve aquele burburinho, toda aquela especulação, o SDMA é o novo, a nova geração de biomarcadores e tal, vamos começar a utilizar na rotina, vamos. O que acabou é que a gente começou a ter, né, dentre algumas possibilidades, alguns resultados inconsistentes, e o trabalho em cima desse biomarcador, ele continua sendo feito, né? Tanto que nós temos trabalhos aqui de 2015 até 2023, e eu apresento para vocês nessa live. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A história do SDMA pode parecer que ele é um biomarcador novo, mas de fato não é. Tá? Essa molécula, vamos dizer assim, ela foi descoberta lá em 1970 por dois pesquisadores que começaram a perceber que havia aminoácidos na urina que ainda não haviam sido classificados, né, enquanto proteínas, enquanto moléculas, enquanto aminoácidos, tá? Então, eles começaram a investigar, nossa, que moléculas são essas que a gente está encontrando na urina, né, que ainda não foram classificadas, e dentre elas estava lá a dimetilarginina simétrica, que é o SDMA, e eles perceberam que eram N-metilados de lisina e arginina. O que acontece? Após a proteólise, você tem aí enzimas atuando na lisina, na arginina, que vão provocar a quebra, e aí nós teremos subprodutos. No caso da arginina, nós teremos alguns subprodutos, incluindo o SDMA. Certo? E esse SDMA, ele sofre 90% de depuração renal. Opa! Então, esse SDMA acabou não tendo tanto holofote nesse momento, porque outro N-metilado estava dando as suas caras aí como um possível marcador de doença cardíaca e etc. E acabou que o SDMA ficou um pouquinho de lado. Tá? Por isso que eu estou falando, ele foi descoberto em 1970. Tá bom? Mas a utilização, como vocês estão vendo na medicina veterinária, aí foi introduzida em 2015, né? Inclusive inserida no protocolo da Sociedade Internacional de Interesse Renal, beleza? Então esse SDMA nada mais é do que uma molécula, um subproduto da atividade enzimática sobre a arginina, tá certo? Então acabou descobrindo que ele tinha 90% de depuração renal, não sofria muito impacto da massa muscular,
dos pacientes, opa, então esse é um possível biomarcador aí, né? Nós temos tantos outros possíveis, se vocês pegarem temas relacionados a marcadores, biomarcadores renais, vocês vão ver que existem outros que não são tão falados, né? Mas o fato é que em 2015 o SDMA foram criados valores de referências para o SDMA na veterinária, onde foram utilizados trabalhos utilizando 120 cães, em outro trabalho utilizaram 86 gatos saudáveis, cães de 1 a 15 anos, gatos saudáveis de 6 a 15 anos, né, que apresentavam-se clinicamente saudáveis, tá? A limitação desses trabalhos é que não foram feitas nem necrópsia, nem a medição direta da taxa de filtração glomerular, tá? Então, o trabalho foi baseado apenas em sinais clínicos de paciente ígido, tá? A ausência de sinais clínicos, portanto. E aí, o que se tem em 2016 é que começou, então, criou-se, né, um método que então é utilizado, que é a metodologia de imunoensaio competitivo de alto rendimento, né, utilizando o anticorpo monoclonal anti-SDMA, justamente para detectar o SDMA. Então, por isso que eu digo, em 2015, 2016, 2017, 2018, a coisa foi ficando cada vez mais falada em relação ao SDMA, e aí aquilo foi inserido na rotina, né, em hospitais, em clínicas e etc, né? Só que aí, enquanto isso, outros pesquisadores estavam fazendo pesquisas em relação ao SDMA, enquanto ele já estava sendo utilizado na rotina clínica, beleza? Então é assim que funciona, você vai utilizando, vai descobrindo mais coisa, vai utilizando, vai descobrindo mais coisa, faz parte, né? E um trabalho em 2018, né, fez o estudo sobre a variabilidade do SDMA, né, em pacientes saudáveis, caninos, né? E aí eles, em relação à creatinina, perceberam que o SDMA tinha uma variabilidade interindividual menor do que a creatinina, portanto era um ponto positivo do SDMA. Já em outra conclusão desse trabalho é que o SDMA apresentou uma variabilidade intra-individual, ou seja, no mesmo indivíduo, né, e uma variabilidade analítica maior do que a creatinina. Então aí a gente já coloca alguns pontos aí, né, que devem ser levados em consideração, né, em relação às limitações do SDMA, tá? Só colocando ele, pessoal, no lugar certo, tá? Eu não estou falando mal do SDMA, eu ofereço esse exame laboratorial. O que a gente precisa colocar é os pingos nos is, tá? A gente não pode colocar o SDMA em cima de um trono e achar que ele não possui limitações. É só isso que eu vim falar aqui hoje, beleza? Então, qual foi o outro ponto que também percebeu-se, né, avaliando na decorrência aí já da utilização, né, ativa desse biomarcador na rotina clínica, que cães jovens apresentavam, apesar de estar ainda um pouquinho ali discreto o aumento, cães jovens apresentavam, sem uma explicação ainda muito plausível, SDMA um pouco mais elevado em relação a cães adultos. Então, não era uma informação que se tinha desde o começo. Então, portanto, né, filhotes que eventualmente faziam a dosagem de SDMA apresentavam um valor fora do intervalo de referência, apesar de discreto. A gente vê que o aumento discreto de SDMA já tem uma importância, né, diante do estadiamento da íris. Tá? Então, eles começaram a ficar confusos, os clínicos. Meu Deus, por que o filhote está apresentando SDMA aumentado e etc. Esse trabalho veio para esclarecer que cães jovens, a primeiro momento, podem apresentar SDMA elevado sem uma explicação plausível. Outra coisa é que, assim como a creatinina, os cães galgos, eles possuem um intervalo de referência diferente, tá? Para o SDMA, assim como na creatinina, tá? E os gatos birmaneses também, certo? Eles possuem SDMA com um intervalo de referência maior do que animais de outras raças, tá bom? Houve uma variabilidade entre idade, raça,
Tá bom? Então, mas assim, nada que fosse tão discrepante, mas havia então uma diferença aí de resultados quando eram utilizadas raças diferentes e etc, né? E aí, um outro trabalho, né, ele veio para mostrar algumas outras causas de SDMA elevado sem um comprometimento renal comprovado, que, por exemplo, foi o caso das neoplasias. Beleza, pessoal? Algumas neoplasias, depois de um estudo retrospectivo de quê? Daqueles pacientes que apresentavam SDMA elevado, certo? E não tinham, aparentemente, nenhum comprometimento renal. E aí foi passando o tempo e aí pesquisadores começaram a voltar nesses casos. Bom, esse animal envelheceu, eventualmente morreu. Vamos pegar esses animais que apresentaram SDMA elevado, sem comprometimento renal aparente, e vamos entender qual foi o desfecho desses casos, né? E aí, o que eles perceberam? Deixa eu voltar aqui, que eu estou fazendo uma linha do tempo para não me perder. O que eles perceberam? Que em casos de algumas neoplasias, esses animais que apresentavam SDMA elevado, eles, mais para frente, muitos deles apresentaram, né, neoplasias. E dentre elas, a mais significativa para o SDMA elevado era o tal do linfoma, tanto em cão quanto em gato. Só para vocês entenderem, né? Muitos animais com SDMA elevado, sem um comprometimento aparente renal, apresentaram aí linfoma desses animais que eu citei. Então, é uma coisa para a gente pensar daqui para frente, né? Que muitos pacientes, né? 50% dos pacientes com SDMA elevado, sem uma explicação, apresentavam linfoma, certo? E no outro trabalho faz justamente o contrário, né? 50% dos animais com linfoma apresentavam SDMA elevado. Existem algumas teorias sobre essa elevação. Uma delas é que, assim, como eu falei, o SDMA é um subproduto, tá, de uma metilação da arginina, tá certo? Quem faz essa metilação? Algumas enzimas, tá, que são chamadas proteína-argininas metiltransferase. E aí a gente tem, elas têm na sigla PRMT, que pode ser a 2, pode ser a 5, pode ser a 9. Então são enzimas, basicamente, que vão fazer a metilação da arginina e como subproduto da metilação, nós vamos ter aí, entre eles, o SDMA. Que isso fique muito bem claro para vocês. Para quê? Por quê, na verdade? Bom, essa enzima é necessária para formar o SDMA. Tá? Principalmente o PRMT5, tá? E percebeu-se que no linfoma houve uma superexpressão dessa enzima PRMT5. Então essa é uma das possíveis explicações que levam ao aumento de SDMA frente a essa neoplasia, que é o linfoma. Então uma das possibilidades é essa, que, na verdade, você está tendo uma superexpressão de enzimas que vão metilar arginina e, como subproduto, vão ter o SDMA. Então, o SDMA é efeito dessa enzima sobre a arginina. E, portanto, essa é uma das explicações viáveis para aumento de SDMA nos linfomas. Beleza? E eu estou falando de linfoma canino e o felino. Percebam que a gente já não está falando tanto de doença renal. Por isso que é importante colocar o SDMA dentro do seu lugar. E isso até pode ser legal, né? Vamos ver qual o valor preditivo positivo de SDMA em relação aos linfomas. Vamos estudar o SDMA como com outra perspectiva que é além de um biomarcador renal, beleza? E se a gente tem a elevação de SDMA para causas extra-renais, coloquemos então limitações sobre esse biomarcador e tiremos ele do trono em que ele está sentado hoje, né? Tanto que protocolos
de interpretação de SDMA jamais falam substituam o SDMA pela creatinina, tá? Nenhum protocolo fala isso, tá bom? A IRIS fala, tá, você pode usar o SDMA, beleza? Para identificar se você já tem uma DRC estágio 1, né? Por quê? Né? Teoricamente, o SDMA eleva antes da creatinina, beleza. Tá certo? Mas não é numa dosagem única que você vai fazer isso aí. Você precisa pelo menos de 2 dosagens de SDMA elevadas, tá? Ou seja, no intervalo de 2 a 3 semanas. Então, dosei hoje, entrou um paciente no meu consultório, eu fiz a dosagem de SDMA, deu ali discretamente elevado. Eu já vou diagnosticar esse animal como DRC1? Não, tá? O que o protocolo, o que o fluxograma diz? Olha, primeiro faz uma urinálise, meu amigo, para você entender o que está acontecendo com esse paciente, até para ver a densidade urinária desse animal. Segunda coisa, você precisa fazer uma outra dosagem de SDMA daqui a 2 a 3 semanas, tá bom? Se manteve elevado, aí sim, cara, existe uma grande chance desse animal ser um DRC estágio 1, beleza? E aí, para acompanhamento, depois dessas 2 dosagens do intervalo aí de 2 a 3 semanas, você pode ir acompanhando esses pacientes que são inconclusivos ainda, com avaliação de SDMA no intervalo de 3 a 6 meses, aí durante a vida toda. Tá certo? Então não é simplesmente dosar um SDMA, colocar doente renal crônico, estágio 1, e vamos meter o pau aí para cuidar desse paciente, vamos fazer a intervenção. Mas aí a gente tem que também ver qual é a elevação do SDMA, tá? Nós temos padrões aí de elevação que, a partir do nível de elevação, você tem um protocolo a ser seguido, né? Lembrando que a urinálise ela tem que estar atrelada a esse diagnóstico e etc, né? Depois que você diagnostica, você acompanha com a pressão também, enfim, né? Não é simples de você diagnosticar, estadiar e acompanhar, intervir no paciente nefropata, como vocês bem sabem, né? O fato é que, voltando aqui em relação às influências não renais de SDMA, é que 50% de cães e gatos com linfoma apresentam SDMA elevado sem que haja necessariamente um distúrbio renal aparente, certo? Isso é importante a gente saber já para não colocar o SDMA como único e exclusivo aumento de doença renal, tá? Então, muito cuidado com isso. Outro problema de influência extra-renal aí no SDMA é que pacientes com diabetes mellitus apresentaram, em relação à sua estatística, valores menores em relação a um grupo controle. O que eu estou querendo dizer? Animais com diabetes mellitus apresentam, em relação a um grupo controle, uma concentração sérica de SDMA menor do que se espera em pacientes saudáveis, tá? Que é o grupo controle. Então, é bom prestar atenção nisso, porque se esse paciente nefropata possuir também diabetes mellitus, pode ser que o SDMA possua valores inferiores ao que se espera do paciente doente renal crônico. Tá? E por isso, isso deve ser considerado também, né? Assim como nós temos, no caso da creatinina, doentes renais crônicos com sarcopenia, onde nós temos uma diminuição do que se espera do valor de creatinina, justamente porque a massa muscular está diminuída, você tem interferências aí. Se você tiver um nefropata com diabetes mellitus, tem que se prestar atenção em relação ao que se espera de valor acima do valor de referência. Portanto, tem que ter cuidado com esse monitoramento do paciente diabético também, certo? Outra coisa que precisa ser muito estudada ainda, e a gente só encontra trabalhos isolados sobre tal informação, é em relação SDMA versus tireoide. Tá bom? Está muito claro que os estudos ainda são insuficientes para avaliar animais com o SDMA em animais com hipotireoidismo e hipertireoidismo, tá certo?
Por quê? Os gatos, né, e era esperado, os gatos com hipertiroidismo possuem uma taxa de filtração glomerular maior, né, por conta da metabolização. E, portanto, espera-se, assim como na creatinina, que o SDMA esteja diminuído em relação ao que se esperava, né, num paciente sem distúrbios da tireoide. Então, essa é uma coisa que tem que ser considerada, né? Outra informação de um trabalho é que cães com uma doença renal crônica já azotêmica e com pós-tratamento ao hipertireoidismo, houve um problema em relação aí ao SDMA. Então percebam que 33% dos doentes renais crônicos já azotêmicos que estavam em tratamento com hipertireoidismo, 33% apenas tinham aumento de SDMA, ou seja, 66% de animais já doentes renais crônicos com azotemia no tratamento com hipertireoidismo não apresentaram alterações em SDMA. Tá bom? Então, percebam que tudo ainda precisa ser correlacionado, que não existe ainda um biomarcador perfeito que possa ser levado em consideração e excluir todos os fatores que não sejam renais. Tá certo, pessoal? Então vamos colocar o SDMA novamente no lugar dele. É um excelente biomarcador, mas ainda precisa de muito estudo e alguns estudos já informam que existem condições extra-renais que podem tanto elevar quanto diminuir o SDMA e confundir aí tanto o teu diagnóstico quanto o estadiamento do doente renal crônico, certo? Então o que eu estou querendo dizer aqui é que utilizem sim o SDMA, mas não utilizem isoladamente nem em uma dosagem única, tá? Porque isso é um grande problema para o seu diagnóstico, tá certo? Então, é uma coisa que eu precisava falar aqui com vocês. Deixa eu seguir aqui a nossa linha de raciocínio, tá? Falando depois da tireoide, em 2015, como eu falei para vocês, a IRIS começou a inserir, né, teve uma atualização do protocolo de estadiamento, né, de doença renal, e em 2015 o SDMA entra dentro do protocolo da IRIS, que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal, e há então depois uma atualização em 2019, né? Onde eles preconizam interpretar o SDMA em todos os estágios de doença renal crônica, mas não única e exclusivamente. O SDMA entra como mais uma informação pertinente diante desses achados aí, né, para estadiar a doença renal crônica. E aí, no começo, animais persistentes, não azotêmicos, persistentes, tá, pessoal? Ou seja, eu dosei mais de uma vez o SDMA. Acima de 14, estágio 1, acima de 18 microgramas por decilitro, estágio 2, e aí eles levanta aquela questão. Olha, pessoal, a necessidade de múltipla amostra é importante, porque não é em uma única amostra que você vai estadiar o paciente ou, quiçá, diagnosticá-lo através do SDMA. Então, é importante uma mensuração, depois outra mensuração no intervalo de 2 a 3 semanas, e aí, sem uma resposta conclusiva, ir avaliando o SDMA desse paciente a cada 3 a 6 meses. Beleza? Então, concentrações séricas de SDMA em cão e gato. Acima de 18, né, considerando uma DRC não azotêmica em estágio 1, né, estágio 1 da DRC, de 18 a 25, estágio 2 para cão, para gato, né, sem azotemia, não azotêmica ou com azotemia leve, e para cão de 18 a 35, né, estágio 2, sem azotemia com azotemia leve. Estágio 3, quando você já tem uma azotemia renal moderada, você tem aí também gatos apresentando um SDMA de 26 a 38 e cães de 36 a 54. E estágio 4, azotemia renal grave, e aí SDMA extrapolando para gato acima de 39 e para cão acima de 54. Então, a IRIS inseriu o SDMA no seu protocolo de estadiamento da IRIS, né, da doença renal crônica, mas deixa muito claro dois pontos. Ela não deve ser olhada sozinha e ela não deve ser analisada de uma forma única. Então, múltiplas amostras são importantes nesse caso.
tá? E aí, pessoal, olha só, um trabalho de 2013, todos esses trabalhos que eu estou falando aqui, eles foram separados por mim, então, havendo o interesse, né, eu disponibilizo eles através de algum meio de comunicação aí nas redes sociais, tá bom? Mas tem um trabalho de 2023, mais especificamente do dia 3 de maio de 2023, que resolve fazer o seguinte. Cara, eu sei que biomarcadores, eles são parâmetros de avaliação indireta da taxa de filtração glomerular, tá? Desses bioquímicos, desses biomarcadores, nenhum deles tem uma avaliação direta da taxa de filtração glomerular que é associada diretamente à perda de função renal. Beleza? E aí eles fizeram, vamos fazer um estudo onde a gente pega o SDMA, tá? Avalia, correlaciona com a cintilografia para avaliar diretamente a taxa de filtração glomerular e vamos também avaliar a creatinina nesses pacientes, né? Então, eles pegaram pacientes saudáveis, doentes renais crônicos estágio 1, estágio 2, e aí começaram a avaliar a taxa de filtração glomerular direta pela cintilografia e, concomitantemente, a avaliação do SDMA e vamos lá. Voltou aí, pessoal? Teve uma ligação aqui, eu interrompi a ligação, voltou o microfone? Alguém me dá um ok aí para eu continuar falando, para eu não ficar falando à toa, né, pessoal? Como é que vocês estão aí? Bom, teoricamente tá tudo bem, né? Vamos ver aqui se alguém diz que alguma coisa aconteceu. Tá, beleza, obrigado, viu, Natiele? Voltou. Beleza, Jéssica? Então, né, em 2023, um trabalho de 3 de maio de 2023, voltando lá ao que eu falei, resolveu testar, associar diretamente a taxa de filtração glomerular direta através da cintilografia, comparando com SDMA e creatinina. Basicamente foi isso. Bom, quais foram as conclusões desse trabalho? E olha que a gente usa, voltando, relembrando a quem está entrando agora, que SDMA e creatinina são avaliadores indiretos de taxa de filtração glomerular, tá? Indiretos. Quem está fazendo o trabalho direto aí? A cintilografia, beleza? Então, o que aconteceu? Bom, primeira conclusão deles é que o SDMA não teve correlação com a taxa de filtração glomerular, nem com a creatinina, certo? Nesses animais, tanto saudáveis quanto doentes, beleza? Outra conclusão, o SDMA não variou estatisticamente entre os 3 grupos que eles usaram, o saudável, o doente renal crônico estágio 1 e o doente renal crônico estágio 2. Então, para estadiar, cuidado também. Outra conclusão, a creatinina foi inversa e moderadamente mais correlacionada com a taxa de filtração glomerular que a gente está fazendo ali em tempo real com a cintilografia do que o SDMA. Certo, pessoal? Esse trabalho é de 2023, tá? Não é de 2015, não é de 2018, é de 2023, beleza? Então, quem quiser, né, eu boto aí, disponibilizo para vocês, tá? Utilizando o SDMA, foi utilizado o SDMA que vocês estão acostumados a verem aí, fornecido por uma empresa aí que vocês conhecem, que é um Point of Care, beleza? Então, eles usaram aquele SDMA, a metodologia que provavelmente vocês utilizam aí, tá? Então, imunoensaio competitivo, tá? De alto rendimento, beleza? Então, pessoal, o que esse trabalho deixou aí? Uma pulga atrás da orelha. Bom, se o SDMA... Pode deixar, Ana Maria, que eu vou com certeza mandar esse trabalho para vocês. Eu vou botar, inclusive, nos stories, para quem quiser, já vai lá e pum, pega ele. Tá? Quem tiver meu WhatsApp, eu já mando o PDF. Beleza? Então, o que ele fala? Primeiro, que a SDMA não teve correlação com a taxa de filtração glomerular, medida pela cintilografia. Tá? Lógico, todo trabalho tem limitação. Tá? Todo estudo, eles colocam algumas limitações, né? A experiência do técnico, blá, 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 mas todo trabalho tem isso, tá? Outra importância, não variou, o SDMA não variou entre os 3 grupos, estatisticamente falando, grupo 1,
de animais saudáveis, grupo 2, doença renal estágio 1 e grupo 3, doença renal estágio 2, beleza? E que a creatinina, ora, bolas, foi mais correlacionada com a taxa de filtração glomerular do que o SDMA. Então, gente, não estou falando para descartar o SDMA, não. Eu volto a falar, eu utilizo e ofereço isso para os meus clientes, tá bom? O que não pode é você considerá-lo como um padrão ouro isolado, mensurado em uma só análise, né? E os pacientes saírem diagnosticados com doença renal do teu consultório, tá? É isso que não pode acontecer, tá? Não estou falando para eliminar o SDMA da sua rotina, não. Ele é um biomarcador importante com uma boa expectativa de avaliação renal precoce, tá bom? Mas existem limitações. Ele não é a cereja do bolo. Ele é só mais um. É difícil, né? É um novo marcador, todo mundo quer fazer um oba-oba muito grande, uma festa. Mas, conforme os trabalhos vão surgindo, ele vai sendo colocado como ele deveria ter sido sempre. Um biomarcador, mais um biomarcador que vai auxiliar no diagnóstico precoce de doença renal. E como dizem por aí, e tá tudo bem. Tá? Você é especial, calma SDMA, você é especial, mas você tem que reconhecer as suas limitações, tá bom? Para que não haja erros diagnósticos, estadiamentos e intervenções inadequadas nos pacientes, né, dentro do seu consultório, tá? Então, de conclusão, pessoal, o que temos aí que ficou claro para vocês? Obviamente, mais estudos precisam ser realizados, sem dúvida nenhuma, e com certeza estão. Só que o que colocaram aí? Colocaram, né, a carroça na frente do burro. Já saíram liberando por alguns valores, né, que já foram obtidos, né, com limitações também nesses trabalhos. E aí, conforme vai sendo acessível, vai sendo estudado melhor e, portanto, algumas conclusões vão ficando aí sombrias, né? Então, mais estudos sobre as interferências não renais, tá? Na prática clínica, a partir do momento em que houve o acesso desse exame para os veterinários, começou-se a haver uma inconclusão, uma discrepância entre o que se esperava e o que você obtém. Por exemplo, os SDMAs elevados em animais sem função renal aparente comprometida, né, que futuramente não foi diagnosticado como doente renal, né, casos de azotemia, em que você já tinha aumento de ureia-creatinina numa doença renal e o SDMA mantinha-se dentro do intervalo de referência, né, e o que a Iris fala é que não é recomendada a mensuração isolada de SDMA para diagnóstico DRC, pelo menos o que eu falei, 2 mensurações no intervalo de 2 a 3 semanas, com os 2 apresentando elevação. Tá? E se o resultado é inconclusivo, manter aí mensurações periódicas no intervalo de 3 a 6 meses. Tá bom? Outra coisa que nunca vai sair dessa página é que, assim como qualquer outro exame, histórico, exame físico, outros biomarcadores, urinálise, né, a densidade urinária, relação proteína e creatinina urinárias ainda são necessárias. Nada disso está sendo descartado pela introdução do SDMA na nossa rotina. Tá certo? Eu acho que essa é a informação mais importante aí dessa live. Cautela com os animais com alterações na tireoide, tá? Porque a gente viu aí que nós podemos ter tanto SDMA elevado sem uma explicação, como, na verdade, com determinadas possíveis explicações, e também, no caso de hipotireoidismo, tem que ter um pouco de parcimônia na hora da interpretação do SDMA, tá? Animais com SDMA elevados e desidratados. Qual é o passo? Primeiro passo de todos. Bom, fazer uma urinálise. Por quê? Porque, como eu falei e falo toda hora, o SDMA, assim como creatinina, é um biomarcador indireto de taxa de filtração glomerular.
Se você tem uma desidratação, você tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Se você tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular, você tem o aumento de SDMA, assim como da creatinina. Se é um paciente notadamente desidratado, tem que fazer a urinálise. Porque o que eu quero ver na urinálise? Se perante uma desidratação, esse animal tem ainda capacidade de concentrar a urina, porque no animal desidratado o que eu espero de uma urina é uma urina concentrada. E quanto concentrada? Aí é o número cabalístico, tá bom? Para cães acima de 1,030 sua densidade urinária e para gatos acima de 1,035, tá? Então, animais desidratados, aquele intervalo de referência que tu usa na urinálise cai em desuso. Por quê? Se está desidratado, eu tenho por obrigação concentrar essa urina. Se eu não estou concentrando, tem algum problema aí. Tá certo? Então, a urinálise ela vai elucidar isso aí. Tá? SDMA elevado em paciente desidratado. É o que eu espero. Tá? E agora, vamos ver a urinálise, porque eu espero uma densidade urinária acima de 1,030 para cão e 1,035 para gato. A urinálise deu 1,025. Está dentro do intervalo de referência, mas não está acima desses valores que eu falei. Então, esse paciente é ligado um alerta para a doença renal, porque ele não está tendo a capacidade de concentração urinária adequada para aquela condição. Tá bom, pessoal? Então, o que se esperar do SDMA em 2024? Utilizar, sim, o SDMA como uma das ferramentas para diagnóstico de injúria renal aguda e doença renal crônica, considerando limitações ainda pouco conhecidas, certo? Outro ponto mais estudos precisam ser realizados em relação à correlação entre SDMA elevado e neoplasias, principalmente os linfomas, tanto linfoma canino quanto felino. Certo, pessoal? E mais respostas sobre a influência de determinadas doenças na dosagem do SDMA. Muita coisa ainda precisa ser estudada. Então, usem o SDMA, esse é o meu conselho, mas utilizem seguindo essas recomendações que eu explicitei aqui para vocês, tá? Para que não haja um super ou subdiagnóstico de doenças renais, tá? Quando você está só utilizando o SDMA na tua rotina para avaliar doença renal, diagnosticar e estadiar, tá? Isso é contraindicado, tá? Ainda mais quando você faz uma mensuração só e tira dali a informação que você considera pertinente para diagnosticar o animal, sendo que existe um fluxograma para você fazer aí com responsabilidade o diagnóstico e o estadiamento de doença renal crônica. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação ao SDMA sobre o que a gente falou aqui? É tanta coisa, né, que a gente acaba confundindo, mas de qualquer forma, temos aqui a gravação que ficará no Instagram e também vamos subir no YouTube para que vocês acessem de uma outra forma também. Certo? Então, eu vou deixar vocês digerindo essas informações e se por acaso surgir uma futura dúvida, vocês entrem em contato em relação aos trabalhos. Entrem em contato também, que eu tenho tudo separado aqui, tá bom? Para que vocês tenham também respaldo para colocar o SDMA dentro das suas limitações. Tá? Não é porque o João falou do Interpreta Vet, é porque isso tudo está baseado em literatura científica. Mas eu ainda assim não estou concordando. Os trabalhos estão disponíveis caso vocês queiram. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vamos lá, coragem. Nada? Então, muito obrigado pela participação de vocês e eu espero vocês no próximo Café com Exame. Continuem acompanhando a página. Você que está com ainda um pouco de medo, insegurança de interpretar exames laboratoriais de rotina, contem comigo que essa página foi feita para isso, para te ajudar a melhorar a qualidade do teu atendimento, ser um veterinário diferenciado e atípico, tá? Veterinário atípico, resultados atípicos. Tá bom? Um grande abraço para vocês, estou sempre disponível e qualquer coisa entre em contato, tá? Um grande abraço para todos.